Luiz Henrique era um nome que até pouco tempo atrás era associado a um jogador promissor, mas que parecia estar perdido em meio às incertezas da sua carreira. De Xerém ao futebol europeu e depois de volta ao Brasil, o jogador trilhou um caminho cheio de altos e baixos. No entanto, foi no Botafogo, em 2024, que ele encontrou o palco perfeito para brilhar e se consagrar como o grande rei da América. Portanto, hoje vamos contar toda a trajetória desse craque, desde o início no Fluminense, o período de aprendizado e desafios no Real Betis e o momento de glória com a camisa do Botafogo. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, Luiz Henrique iniciou a sua trajetória no futebol em 2010, aos 9 anos, quando ingressou nas categorias de base do Fluminense. Mesmo tão jovem, o jogador já demonstrava algumas qualidades que se destacavam, como a sua velocidade e seu controle de bola. Contudo, o caminho para o sucesso estava longe de ser fácil. Um dos motivos era a distância entre Xerém e a sua casa em Petrópolis. A rotina extenuante de viagens e treinos não era apenas física, mas também emocionalmente desgastante. Aos 11 anos, ele chegou a cogitar abandonar o futebol. O motivo foi a incerteza sobre o futuro e a aptidão para outro esporte, o judô. Caso tivesse desistido do futebol, ele teria certamente investido no tatame. No entanto, ele não foi por esse caminho. Com o passar dos anos, Luiz Henrique foi se destacando nas categorias de base do Fluminense. O seu talento era inegável. Com isso, naturalmente foi ganhando prestígio e mais espaço. Em 2020, o jovem finalmente recebeu a sua oportunidade no time profissional. No dia 12 de agosto, fez sua estreia no elenco principal do Fluminense em um jogo contra o Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo substituindo Nenê. Apesar do empate por 1-1, aquela partida marcaria o início de uma nova etapa na carreira de Luiz Henrique. Poucos meses após a sua estreia, o jogador marcou seu primeiro gol como profissional. Foi no dia 17 de outubro de 2020, quando o Fluminense enfrentava o Ceará em um jogo muito difícil. O jogador foi decisivo e balançou as redes, contribuindo para um empate por 2-2. Era um sinal claro de que ele estava preparado para assumir mais responsabilidades na equipe. Bom, com o passar das temporadas, Luiz Henrique se firmou como uma peça-chave no elenco do Fluminense. A sua capacidade de atuar tanto como ponta quanto como segundo atacante o tornava um jogador muito versátil, algo extremamente importante no futebol moderno. Ele não era apenas um velocista, ele também sabia driblar e criar muitas jogadas. Entre 2020 e 2022, o jogador acumulou números impressionantes. Foram 120 jogos, 14 gols e 14 assistências. Mas os números não contam toda a história, tá? Luiz Henrique era mais do que isso, era o motor do ataque do Fluminense. A sua habilidade de quebrar as linhas de defesa adversária o tornava um pesadelo para os zagueiros. Dessa maneira, o desempenho de Luiz Henrique, claro, não passou despercebido no mercado europeu. Em 2022, o Real Betis da Espanha decidiu investir pesado no jovem talento. A negociação foi fechada em 8 milhões de euros, com possibilidade de chegar a 13 milhões com bônus por metas atingidas. Portanto, no dia 26 de junho de 2022, Luiz Henrique fez a sua despedida do Fluminense em um jogo contra o Botafogo no Newton Santos. O Fluminense venceu por 1-0 e Luiz foi ovacionado pelos torcedores. Logo após o apito final, foi carregado pelos companheiros de equipe, um reconhecimento de sua importância nesse período para o clube. A torcida do Fluminense sabia que estava se despedindo de um talento especial. Era um grande salto para a carreira do jogador, que agora teria a chance de se provar em um dos campeonatos mais competitivos do mundo, o Campeonato Espanhol. Bom, Luiz Henrique desembarcou na Espanha com grandes expectativas sobre seus ombros. No dia 1º de julho de 2022, ele foi oficialmente anunciado como jogador do Real Betis. O contrato, que foi assinado até dezembro de 2028, mostrava que o clube espanhol realmente acreditava em seu potencial. A diretoria via no jogador um atleta capaz de ser decisivo tanto na Liga Espanhola quanto em competições continentais. Bom, logo de início o jogador mostrou que poderia corresponder às expectativas. A sua adaptação foi mais rápida do que o esperado, algo bem difícil entre os jogadores que chegam ao futebol europeu. O técnico Manuel Pellegrini confiou no talento do jovem e ele rapidamente ganhou espaço no time titular já em seu terceiro jogo. A primeira temporada de Luiz Henrique no Betis foi marcada por bons momentos, tá? Ele disputou 43 partidas, sendo titular em 27 delas, e acumulou números que, embora não fossem espetaculares, eram promissores. Foram 3 gols e 7 assistências. Mas mais importante do que os números foram as circunstâncias em que os gols aconteceram.
Na Europa League, Luiz Henrique brilhou em momentos decisivos. Ele marcou 2 gols cruciais, um contra o Ludogorets da Bulgária e outro contra a Roma. Já no Campeonato Espanhol, seu terceiro gol foi contra o Raio Vallecano em uma vitória por 2-1, novamente provando que ele poderia contribuir diretamente para os resultados do time. Apesar disso, o jogador ainda precisava ajustar alguns aspectos de seu jogo no futebol europeu. Ele demonstrava alguma dificuldade em manter a sua consistência, especialmente nos jogos contra equipes mais fortes. No entanto, a sua habilidade técnica e sua explosão física continuavam como seus pontos altos. Conforme a temporada 22-23 avançava, Luiz Henrique começou a enfrentar seus primeiros desafios no Betis. Dos 27 jogos como titular, 19 foram na primeira metade da temporada. Na reta final, ele passou a frequentar o banco de reservas com maior frequência. Nas 2 últimas partidas da temporada, inclusive, sequer foi utilizado. A transição de titular absoluto para opção no banco de reservas foi um indicativo de que algo precisava ser mudado. Pellegrini parecia preferir outras opções no ataque e essa mudança de status era apenas um indicativo do que estava por vir. Bom, a temporada seguinte foi significativamente mais desafiadora para Luiz Henrique. Embora tenha começado como titular nos 3 primeiros jogos, logo perdeu a posição para outros jogadores. Durante a temporada 23-24, ele disputou 19 partidas, mas foi titular em apenas 9. Na Copa do Rei, veio seu único gol na temporada, que foi marcado em uma goleada por 2-1 sobre o modesto Hernan Cortes. Embora tenha sido um momento positivo, o contexto da partida contra um adversário muito inferior minimizou esse impacto. Já no Campeonato Espanhol, Luiz Henrique não conseguiu brilhar. As suas participações foram espaçadas e ele raramente foi decisivo em campo. E em comparação com a temporada 22-23, ele havia sido o 7º jogador do elenco em minutos jogados. Na temporada 23-24, era apenas o 19º. Mas o que explicava de fato essa queda de rendimento? Bom, em parte a falta de consistência de Luiz Henrique foi um fator importante. No entanto, o estilo de jogo do Betis também influenciou nisso. A equipe de Pellegrini dependia de extremos que ajudassem na recomposição defensiva, algo que nunca foi o ponto forte de Luiz Henrique. Além disso, o técnico parecia ter perdido confiança em sua capacidade de decidir jogos importantes. Dessa maneira, ao fim da temporada 23-24, ficou claro que o jogador havia se tornado negociável. O atacante não conseguiu se firmar como titular absoluto e, para o Betis, ele representava uma oportunidade de fazer caixa. Foi nesse contexto que começaram as especulações sobre o seu retorno ao Brasil. Clubes como Flamengo e Fluminense demonstraram interesse em Luiz Henrique. No entanto, foi o Botafogo, com a força financeira de John Textor, que conseguiu selar o negócio. Luiz Henrique encerrou a sua passagem pelo Real Betis com 64 jogos, 4 gols e 10 assistências. Embora sua estadia na Espanha tenha sido de altos e baixos, ela foi essencial para o desenvolvimento do jogador, que voltou ao Brasil muito mais experiente e determinado a reconstruir a sua carreira. Bom, dessa forma, após 2 temporadas bem inconstantes, Luiz Henrique decidiu que era hora de retornar ao Brasil. Em janeiro de 2024, o jogador assinou um contrato por 1 ano com o Botafogo em uma negociação que movimentou impressionantes 106 milhões de reais, transformando o jogador na 2ª maior contratação da história do futebol brasileiro. Em valores ajustados pela inflação, a negociação figurava como a 6ª maior da história do país. Essa transação colocava Luiz Henrique em uma posição de destaque no cenário esportivo brasileiro. As expectativas, claro, eram imensas e o Botafogo precisava dele para consolidar o seu retorno à elite do futebol, especialmente em competições internacionais. A chegada do jogador ao Botafogo gerou uma onda de euforia na torcida. A massa alvinegra, que já estava vivendo um momento de renovação com esse investimento estrangeiro no clube, abraçou o jogador como um verdadeiro símbolo da sua nova era. Bom, a estreia de Luiz Henrique com a camisa do Botafogo foi cercada de expectativa. Ele logo mostrou flashes do talento que havia encantado o Botafogo e levado o Real Betis a apostar nele. No entanto, a sua jornada no Botafogo começou com um pequeno contratempo. Durante apenas a sua 2ª partida, em um jogo contra o Volta Redonda, Luiz Henrique sofreu uma lesão na panturrilha. O incidente o tirou de ação por algumas semanas. No entanto, não se abateu. Após um período de recuperação, ele voltou aos gramados no dia 31 de março, na vitória sobre o Boa Vista por 2-0 no 2º jogo da final da Taça Rio. Bom, mas foi a partir de abril que Luiz Henrique realmente começou a mostrar por que o Botafogo investiu tanto em sua contratação. Na Libertadores, ele foi fundamental para o time. A sua explosão, habilidade nos dribles e capacidade de decisão o transformaram no principal jogador do elenco.
Nesse mês, no dia 24, Luiz Henrique marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo na vitória por 3-0 sobre o Universitário do Peru. Além disso, falando sobre Libertadores, Luiz Henrique terminou a competição com 4 gols e 2 assistências. Na final, contra o Atlético Mineiro, marcou um gol crucial na vitória por 3-1, que deu ao Botafogo seu primeiro título da competição. Além de ser eleito o melhor jogador do torneio, Luiz Henrique consolidou seu nome entre os grandes do clube. Não é exagero dizer que o jogador já está entre os maiores da história do Botafogo, pelo menos no século. A temporada de Luiz Henrique é excepcional até o momento. Em 2024, ele disputou 52 jogos, marcou 12 gols e deu 5 assistências. E mesmo quando não balança as redes, é evidente a sua importância tanto tática quanto técnica para a equipe. Os seus dribles e sua habilidade em criar oportunidades de gol foram fundamentais para o sucesso do Botafogo na temporada. Com Luiz Henrique como peça central, o clube, além de ser campeão da Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro. Em apenas um ano, Luiz Henrique se transformou em um dos maiores ídolos recentes do Botafogo. A sua passagem foi marcada por títulos, atuações decisivas e uma identificação com um clube que poucos jogadores conseguem construir em tão pouco tempo. Agora, com a Libertadores conquistada, Luiz Henrique está prestes a fechar a sua temporada com o Brasileirão, onde o Botafogo é amplo favorito. A sua jornada de redenção está longe de terminar, mas não é exagero dizer que ele já gravou seu nome na história do clube. Mas e aí, agora eu quero ouvir de você. Se conquistar o Brasileirão, Luiz Henrique já pode ser considerado um dos 10 maiores jogadores da história do Botafogo? Ou até mesmo top 5, top 3, enfim, deixa aí nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.